Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Então isso aí está permeando o raciocínio de muita gente que acha que equivalência numa guerra é morrer o mesmo número de pessoas. Eu não vou dourar a pílula, não. Só tem uma palavra para isso: canalha. A emissora tem uma postura contra Israel que é a postura da esquerda. A jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, causou revolta ao fazer uma pergunta polêmica durante um programa ao vivo, sugerindo uma equivalência entre o Irã e Israel. Sua fala evidenciou um viés ideológico preocupante e foi interpretada como uma manifestação de antissemitismo. O episódio foi duramente criticado por analistas como Lacombe, Ana Paula Henkel e Rodrigo Constantino. Neste vídeo, a reação dos comentaristas e o papel da mídia militante na distorção dos fatos. Assista até o final. Vamos lá, Consta, vamos manter a tradição, que daqui a pouco a gente vai quebrar, né? Porque você vai estar 100%, a gente vai parar de fazer o boletim do Consta, mas vamos lá, porque o chat, quando a gente abre o chat aqui, é Força Consta, mandando boas energias, estamos rezando por você, orando por você. Passa aí um breve, né, relato sobre o seu tratamento, como é que você está se sentindo. Muito rápido, Lacombe, eu tive a DVHD, que é a doença do hospedeiro, e no meu caso é esperado até, mas tomei esteroides para poder tratar dos sintomas e fui desmamando dos esteroides, que é um negócio meio pesado. E aí já estou sentindo os efeitos de novo. Então hoje, esse final de semana não foi um final de semana dos melhores. Vou tentar falar menos, vou me desgastar menos, mas estamos firme e forte. Estava contando nos bastidores que eu estou completando 60 dias daqui a 3 dias do transplante, já é 60% dos 100 dias mais importantes. Então, step by step, né? Dia a dia, vamos que vamos. Tá com a carinha melhor, boas notícias. Consta. Tá com a cara bem melhor, muito bom. Muito bom. E tá dando um exemplo, né? Tá dando um show. Todo mundo tá aplaudindo em todos os lugares. Surgindo ali, ó. A barba tá voltando. Todos os lugares que eu vou, as pessoas falam, olha que show, como é que o Rodrigo tá dando um exemplo aí para todo mundo de coragem, de resiliência, a forma como você tá encarando as coisas com bom humor. Então, acho que isso é bom, né? Usar a diversidade para dar um exemplo positivo. Tem que olhar o copo meio cheio, né? Tem que olhar o copo meio cheio. Vamos a Cantanhede. O Juliander mandou aqui um superchat e escreveu o seguinte: minimizar uma morte é algo muito baixo, até mesmo para Cantanhede. O que aconteceu? Né? Vocês são muito bem informados, estão sabendo, a comentarista Eliane Cantanhede, da Globo News, pediu desculpas depois da repercussão negativa de um comentário que ela fez na última sexta-feira sobre a guerra entre Israel e Irã. Em tom de indignação, eu vou chamar de blogueira, né? Eu gosto de chamar o Alan dos Santos de blogueiro, então a blogueira queria saber por que os ataques aéreos do Irã não eram bem sucedidos. Ela disse que os mísseis caem em Israel e não matam ninguém. Nas redes sociais, na noite de sábado, a Cantanhede escreveu o seguinte, tentando se explicar. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas que não representam meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa. Bom, o que dizer, né, de uma pessoa que trata qualquer tipo de morte como mortezinha e que lamenta que numa guerra haja mais mortes de um lado do que de outro, Consta? Lacombe, a fala mais abjeta que eu vi nessa semana, o pedido de desculpas parece falso, só pela repercussão, mas eu acho que serve para reflexão da postura de muita gente que odeia mais Israel do que ama qualquer coisa. Então, isso aí está permeando o raciocínio de muita gente que acha que equivalência numa guerra é morrer o mesmo número de pessoas. Se Israel tivesse e tem bomba atômica, não usaria, se defenderia. E se o Irã tivesse, varria Israel do mapa. Se Israel depusesse as armas hoje, era eliminado. Se o Irã depusesse as armas hoje, haveria paz. Golda Meir já falava isso. Então, de novo, nós temos que ter clareza moral e defender o Ocidente. Eu estou terminando um livro chamado Defenders of the West, os defensores do Ocidente. São cavaleiros medievais que pegaram armas
lideraram exércitos e eles iam na frente, era outro tempo, né? Para lutar contra os sarracenos, os muçulmanos, a turma do Alá, desde o século VIII. E lá se vai fumaça, eles estão ameaçando o Ocidente. Então, de novo, nós temos que ter clareza moral aqui, Israel precisa ser defendido. Esse é o ponto-chave. O Gordon trouxe o contexto globalista que está muito certo. Olha a postura que a gente trouxe aqui do Guterres. A ONU, se deixar esse pessoal, casa com o Lula, com o Putin e com o Tucker Carlson. E aí, ó, lascou para Israel. Entendeu? Então, de novo, vamos ter clareza moral e vamos defender o Ocidente. O Ocidente precisa ser defendido. Nossa civilização é a civilização judaico-cristã. Está faltando um pouco disso no debate. Ana, foi o que eu falei. É uma turma que está sempre do lado errado também, né? Acompanhando o Brasil do PT. Né? Se você for olhar, os ataques do Irã atingiram um hospital, atingiram uma creche, atingiram regiões residenciais, e o Israel, ao contrário do que fazem os terroristas do Hamas, ele não tem instalações militares em hospitais, em creches, em escolas, em prédios civis, absolutamente. E é a mesma turma, como eu falei agora há pouco, que numa operação policial no Rio de Janeiro, por exemplo, lamentou que morressem muitos bandidos, mas que nenhum policial, nenhum morre. Como é que pode isso? Lacombe, eu até poderia falar, né? Não, que isso é um debate intelectualmente desonesto. Não tem debate nenhum. Quando eu vi o vídeo, eu falei, olha, eu não vou dourar a pílula, não. Só tem uma palavra para isso, canalha. Desculpa, perdoem o meu francês, mas assim como você, Lacombe, eu tenho amigas muito próximas de famílias judias e amigas que estão mandando as crianças para a escola sem uniforme, mandando as crianças, ensinando as crianças a mentir. Não fala para ninguém que você vem de uma família de judeus. Isso em 2025. Então, ver uma coisa dessa, quando eu tenho uma amiga que me liga chorando, hoje os meus filhos foram ofendidos, eu não posso mandar de uniforme, eu tenho que falar para eles mentirem sobre o background da família. Que isso? Então, ouvir uma coisa dessa, eu falei, olha, só tem uma palavra, perdoem o meu francês, vocês sabem que eu não gosto de adjetivar e trazer pessoas aleatórias, mas não deu. Não dá, porque você se permanecer em silêncio diante da barbárie, ou você tentar relativizar o que aconteceu no 7 de outubro de 2023, não, foi horrível, mas não tem mais. Não tem mais. É por isso que o Irã, esse regime dos ayatolás, precisa ser dizimado, não o país, não suas pessoas, porque eles alimentam exatamente esse antissemitismo, eles alimentam os ovos das serpentes espalhados pelo mundo. Agora, para a blogueira da Globo News, a justificativa dela, né? Não, eu quis fazer uma pergunta técnica. Por que não fez uma pergunta técnica para quem de fato poderia responder? Vamos colocar o vídeo como esta pessoa, por exemplo, uma pessoa muito capacitada para responder qualquer pergunta técnica, mas vejam o que aconteceu. Entre as grandes plataformas, somente uma não me deu espaço. Hoje estamos completando uma semana de guerra. É uma guerra histórica que está mudando o rumo da humanidade. E seus resultados farão com que esse mundo seja mais livre, seguro e estável. A desinformação continua sendo muito grande no Brasil. Eu venho tentando trazer para o público brasileiro a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, respondendo perguntas, mostrando fatos, esclarecendo erros de narrativas. Desde o começo da guerra, tive em dezenas de plataformas de comunicação. Na televisão, na rádio, nos jornais, nas redes sociais. Entrei em praticamente todas as grandes plataformas, menos em uma. Há 2 dias atrás, depois de muita tentativa, a Globo News aceitou minha sugestão para uma entrevista. Estava tudo combinado, horário, formato, jornalistas, que seria na madrugada aqui em Israel. E eu topei. 1 hora antes de minha entrada, me disseram que a entrevista foi declinada porque, abre aspas, diminuíram o tema Israel e Irã
para entrar mais sobre política de Brasília. Fecha. Tudo bem, me pareceu estranho, mas acontece. Se bem que depois fiquei sabendo que no mesmo programa teve um grande espaço sobre a guerra em Israel. Mas ontem as coisas pareceram se esclarecer. Ontem eu fui até o hospital Soroka, que foi bombardeado pelo Irã no sul de Israel. Cheguei até o míssil iraniano, subi no prédio principal que foi destruído, tive uma visão quase que exclusiva sobre o que aconteceu. Falei com a Globo, expliquei o lugar que estava, até mandei uma foto e sugeri uma entrevista no próprio local. Aceitaram. Depois começou uma enrolação total. Marcamos um horário, desmarcaram. Marcamos outro horário, desmarcaram de novo. Marcamos pela terceira vez. Pouco antes de minha entrada, recebi uma mensagem dizendo que não vai ser possível a entrada. Dessa vez não me passaram nenhum motivo. Eu me pergunto, é a primeira vez que o exército israelense tem um porta-voz que fala português, para esclarecer a posição das forças de defesa de Israel de forma direta para o público brasileiro. Estou à disposição para qualquer pergunta sobre a atuação militar de Israel. Qual realmente o motivo que não autoriza a minha entrada na Globo News? É um canal de grande audiência no Brasil, de grande importância jornalística, mas que, infelizmente, seus telespectadores que se interessam pela guerra Israel-Irã ficam carentes de uma posição oficial. Se o objetivo é um mundo mais livre, mais seguro, mais justo, a posição oficial das Forças de Defesa de Israel também deveria ter espaço. Cantanhede, por que você não convida o porta-voz do Exército de Israel? Você não quer fazer perguntas técnicas? Tá aí a sua oportunidade. Bom, e para mim, dá uma vergonha danada, eu trabalhei 25 anos no total na Rede Globo, foram 5 anos na afiliada em Santa Catarina, 20 anos na Rede Globo do Rio, e desses 20 anos no Rio, 5 foram na Globo News, mas uma outra emissora, um outro jornalismo. Para começar, Alice Maria Heiniger era a minha diretora, né? Eu confesso, Paulo, que me dá uma vergonha profunda. E as pessoas, você fica criticando a Globo, você trabalhou tanto tempo, isso é um absurdo. Eu falei, nunca critiquei a Globo, a empresa, a instituição. Eu critico isso que não é jornalismo, que eles chamam de jornalismo. A única verdade dessa história toda é que a Eliane Cantanhede realmente se comunicou mal, porque ela se comunica muito mal. Ela é completamente incompetente para a função que ela ocupa de comentarista em uma emissora que já foi uma grande emissora. A autoridade aí de Israel estava dizendo que a Globo News tem uma grande audiência. Já teve. Hoje em dia não tem essa audiência toda, não. Todos nós tivemos aqui, costumava dar uma surra na Globo News em termos de audiência, e se competíssemos em igualdade de condições, sempre daríamos uma surra de audiência. Aliás, não duvido que seja verdade. Então, assim, a audiência já não é mais essas coisas. Mas a postura da Eliane Cantanhede, mesmo com toda a incompetência dela, com toda a incapacidade de se comunicar bem, não foi uma falha de comunicação, não. Foi uma postura oficial da emissora. A emissora tem uma postura contra Israel, que é a postura da esquerda. Vejam, não há muita diferença entre o que disse a Eliane Cantanhede e as notas que vêm sendo emitidas pelo governo do Brasil. E a Globo News tem o apelido hoje em dia de Governews, justamente por ter a postura praticamente idêntica à postura oficial do governo Lula. E durante o governo Bolsonaro teve uma postura basicamente alinhada com a postura do PT. É uma emissora de esquerda que tem posturas de esquerda, que faz comentários de esquerda, que contrata comentaristas de esquerda que falam o que a esquerda pensa. Eu não acho que o que Eliane Cantanhede tenha dito seja muito diferente do que dizem os militantes de esquerda nas universidades americanas, cujo visto Trump não está querendo renovar. Eu não acho que seja muito diferente da nota do que é dito na redação da Globo. Não acho que é muito diferente, e de fato não é, do que é emitido justamente pelo governo federal do Brasil. Então, pelo menos, nós tivemos ali um pequeno ataque de sinceridade que não foi camuflado o suficiente, como costumam camuflar os outros âncoras da emissora. Eu até reconheço que tem algumas pessoas na Globo News que ainda têm alguma qualidade, algum caráter, embora a gente não compartilhe das posições ideológicas, mas, de um modo geral, hoje a postura editorial da Globo News é essa. Rodrigo Constantino foi direto. Chamou de canalice intelectual a tentativa de equiparar um ataque coordenado por um regime islâmico extremista à legítima reação de autodefesa de Israel.
Para ele, essa comparação absurda faz parte de um projeto político da imprensa militante que lucra com o caos e torce pelo inimigo do Ocidente. Ana Paula Henkel não poupou palavras. Destacou como a velha imprensa insiste em distorcer os fatos, forçando uma falsa equivalência entre terroristas e um Estado soberano que apenas se defende. Luiz Ernesto Lacombe foi cirúrgico. Para ele, a fala de Eliane Cantanhede representa o esgotamento moral da mídia tradicional, que insiste em pintar terroristas como vítimas, ignorando totalmente os princípios éticos do jornalismo. Paulo Figueiredo foi ainda mais duro, denunciou o viés descarado da imprensa brasileira e chamou Cantanhede de cúmplice moral de terroristas. Ele reforçou que esse tipo de narrativa não é só irresponsável, é perigosa, confunde o público e ajuda a alimentar o antissemitismo disfarçado de crítica política. E você, até quando vamos permitir que jornalistas pagos com dinheiro público moldem a realidade com base em militância? Até quando vamos aceitar que chamar tiranos de resistência seja considerado uma opinião legítima? Já passou da hora de dar nome aos bois e romper com essa bolha ideológica que insiste em nos enganar. Eu sou Jander Pires e aqui é o lugar onde a verdade não é negociada e onde a coragem de dizer o óbvio é a nossa principal ferramenta. Se esse conteúdo te representa, deixa o seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse absurdo da Globo News e como a mídia tem influenciado as pessoas ao seu redor. Ativa o sininho porque aqui toda semana tem mais verdade para incomodar quem vive de mentira. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu sou Jander Pires e seja sempre bem-vindo ao meu canal. A gente se vê no próximo vídeo. Fique firme e tenha uma ótima semana.